Abacuque 3, adiantando. Abacuque, capítulo 3, se não me engano. Abacuque 3, 17. Abacuque 3, 17. Glória a Deus, aleluia. Oh, papai, aleluia. Deus, glória a Deus, aleluia. Abacuque 3, 17. Glória a Deus. Amém. E diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A igreja pode sentar. A Bíblia, irmãos, é cheia de histórias. Cada história conta uma experiência de algum homem de Deus, as experiências que Jesus teve nessa terra, os profetas tiveram, pessoas comuns tiveram. E aqui Abacuque, ele teve uma experiência com Deus, ele teve um momento da vida dele que ele viveu essa situação. E a primeira coisa que eu quero dizer é que situações, elas existem em momentos. Existem momentos ruins, mas momentos ruins eles não vão durar para sempre. Existem momentos bons, também os momentos bons não duram para sempre. Nem tudo dura para sempre nessa terra, porque lá no céu será eterno. Lá no céu a alegria vai ser eterna. Aquilo que a gente não consegue encontrar aqui vai ter no céu para sempre. As dificuldades daqui não vão existir no céu, as faltas daqui não vão existir no céu. As experiências ruins que nós temos aqui na terra é para nos fortalecer, para nos ensinar, é para ganhar almas. Assim como o Abacuque, ele teve uma experiência, e essa experiência ficou escrita na Bíblia, e ele começa a contar aquilo que ele passou nesse momento, aquilo que ele passou nesse tempo difícil da vida dele. Mas mesmo assim, foi um tempo difícil que terminou, e terminou bem cedo, porque no fim, lá no versículo 18, ele já vai dizer: todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então ele começa a contar aquilo que ele passou naquele momento. E todo aquele que planta, você já deve ter visto como funciona uma plantação. Eles não ganham por mês, o salário deles é por ano. Então cada ano é plantado, e às vezes a plantação não dá em nada. Às vezes a chuva destrói, às vezes as plantações secam, às vezes o fogo destrói a plantação, e aquele ano, aquele povo, ou aquelas pessoas que plantaram, elas ficam sem mantimento, elas ficam sem dinheiro, e na terra aqui elas têm que apelar para empréstimos e para outros tipos de subterfúgio, de refúgio. Mas aqui Abacuque, ele vivia disso, ele não tinha quem o amparasse, a não ser Deus. E ele começa a contar a história que ele viveu. E a história que está vivendo hoje pode ser de olhar e ver que tudo está dando errado. Pode ser que está faltando mantimento, pode ser que o fruto da videira, como diz aqui, o fruto da figueira não floresça, que não haja fruto na vide. E eu quero comentar com os irmãos cada uma dessas partes que ele fala. Quando ele fala ainda que a figueira não floresça, o que é a figueira florescer? Quando uma árvore ela vai dar muitos frutos, a primeira coisa que acontece é que ela avisa, e ela avisa enchendo de flores. Eu tenho um limoeiro em casa, e todo ano
quando ele vai dar frutos, eu sei que ele vai dar fruto. Eu já começo a ficar contente, porque eu vejo todas as flores que vão nascendo. Ele fica cheio de flores. Mas Abacuque, ele olhou aqui nesse ano, nessa época que era para estar florescendo, e não viu uma flor. E ele pôde se entristecer por isso, porque ele sabia que se não tinha uma flor, não ia ter fruto. A figueira estava ali, mas não tinha fruto. De repente você está vendo a figueira, ou seja, algo que você já construiu, já cuidou, já plantou, estava esperando alguma coisa, estava esperando algo visível que você pudesse olhar e dizer, vai dar fruto. Mas você olhou e não tem uma flor. E você sabe que nesse ano, nessa época, nesse tempo, não vai vir fruto daquilo que você estava esperando que vinha. Meu Deus. E significa também um sinal visível de que aquela árvore ia dar frutos. Então, quando ele olha para ver o que vai acontecer, ele já tem uma notícia ruim. Com seus próprios olhos ele vê que não vai vir fruto. Então, ele pensa, não, mas se não vem daqui, vem de outro lado. Porque tem várias coisas na terra que a gente pode tirar o sustento. Então ele olha para a vide, que era para dar uva. E ele diz que não havia fruto na vide também. Já era época de a vide estar com fruto. Ele cuidou, tratou, esperou o tempo certo. Quando chegou o tempo não tinha nada. Não tinha frutas. Não tinha um fruto na vide. E a vide, ela produz uva. E na Bíblia, se a gente for pesquisar e for a fundo, vai dizer que da uva se faz o vinho, e o vinho é símbolo da alegria. Então Abacuque, ele também não tinha esperança, porque ele viu que não havia flores para dar fruto. E quando ele olhou para a videira, ele também não viu uma uva. Então ali começou a se entristecer. A falta de uva não tem vinho, e sem vinho não tem alegria. E daí a gente vai lá para as bodas de Caná, e tinha o noivo, e tinha a festa, e tudo estava preparado, e ainda tinha vinho, tinha alegria, mas era coisas terrenas, era coisas aqui da terra. E aqui nessa passagem a gente vê a diferença do que vem da terra e do que vem do céu, do que vem de Jesus. Nessa festa, hoje nós estamos aqui na igreja e podemos dizer que isso é uma festa. Naquela festa tinha convidados. Você de repente é um convidado, ou convidou alguém, ou tem convidado alguém e dizendo, pode ir na festa, porque lá você vai encontrar o noivo. E encontrando o noivo naquele lugar também tem alegria, porque lá tem vinho. Mas chega um momento em que termina o vinho, termina a uva, e aí não tem como fazer vinho. E na festa também termina o vinho. Só que terminou o vinho que era dado, que vinha através das coisas terrenas, que vinha do noivo dessa terra. Mas eles não sabiam que o noivo da igreja estava ali. O noivo da igreja, aquele que podia transformar a água em vinho. E só tinha água naquele momento. A única coisa que tinha era água. Aquilo que eles tanto almejaram. A alegria da festa estava acabando, porque não tinha mantimento, e não tinha mais nada. E Abacuque também está falando que faltou a alegria. E nessa festa tinha acabado a alegria. A festa estava pronta, tinha muita alegria, mas de repente no momento a alegria se acaba. A gente começa muitas vezes com muita alegria, com muita esperança, e esperando que os frutos vão vir. Mas em algum momento Deus nos prova e nos mostra que Ele quer ver se nós vamos adorar Ele por causa dos frutos que estão recebendo, ou se vamos adorar Ele porque Ele é Deus. Se nós estamos ali na festa por causa dos frutos, ou se nós estamos na festa por causa do noivo. Aquela festa, ela poderia acabar, e de repente os noivos e o pessoal que organizou a festa podia achar que iam passar vergonha. De repente você acha que vai passar vergonha porque acabou a alegria. Aí alguém pergunta para ti, e aí, cadê o vinho? Não dissesse que aqui tinha alegria? Não dissesse que na igreja era felicidade? Não dissesse que teu Deus ia te alegrar? Não dissesse que ia ter fartura, que ia ter mantimento e agora faltou? Alguém pode dizer isso para ti. O diabo, Satanás, ele é o primeiro a falar. E aí, cadê a alegria? Não tem fruto?
não tem flores na árvore, não tem nem esperança, não tem nada que tu possa dizer assim, ó, vai dar fruto, não vai dar fruto. Mas é um momento, é um tempo, é só uma história que Abacuque ele pôde contar, e é uma história que você vai contar amanhã, é uma história que você vai contar um dia, e alguém vai ser abençoado através dessa história. Então, quando acaba a alegria, mas Jesus ele está na festa, ele não está se mostrando, mas ele estava ali. E quando chamaram ele transformou aquela água toda em vinho, e a alegria voltou. E aqueles convidados, eles puderam dizer, os mesmos que disseram, cadê a alegria? Eles disseram, no início, tu nos deu um bom vinho, mas no fim, o vinho foi ainda melhor. Então, o que Deus está guardando para ti lá no fim dessa prova, é muito melhor do que aquilo que o mundo tem te dado no início. A alegria do mundo, ela pode nos sustentar, nos alegrar por um tempo, mas a alegria que vem de Jesus, ela vai nos sustentar para sempre, ela vai nos alegrar para sempre. A Bíblia diz que Ele não nos faltará. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Aqui estava faltando fruto na figueira, estava faltando fruto na oliveira, mas Jesus não estava faltando, só que Ele ainda não estava enxergando, porque Ele estava olhando para a figueira, Ele estava olhando para a videira, Ele estava esperando os frutos vir da terra, mas os frutos vinham de Deus. E Ele diz também, o produto da oliveira minta. Eu estudei sobre isso e diz que existe na oliveira, ela produz azeitona e depois são prensadas para fazer azeite, mas tem uma separação também. Diz que as azeitonas maiores, mais bonitas à vista, eu imaginei quando eu li isso que era para o azeite. As melhores azeitonas eram separadas para o azeite, mas não. Aquelas que têm mais aparência, são maiores e que chamam mais atenção aos olhos, elas são separadas para fazer conserva, que é uma coisa bem mais barata do que o azeite. O azeite hoje está custando, um vidrinho está custando R$50. E um vidrinho um saquinho de azeitona está custando acho que R$4, R$5. Então o maior valor não está na aparência. O maior valor não está na beleza exterior. O maior valor não está naquilo que a gente enxerga. O mundo pode escolher aquilo que é muito lindo aos olhos, mas Jesus ele escolheu aquilo que é verdadeiro, porque o fruto da videira ela mente. E ele diz que aqui o fruto da videira mentiu por quê? Porque muitas vezes eles escolhem essas azeitonas grandes e belas, que são aos olhos elas são perfeitas, mas quando elas vão ser prensadas não tem azeite. Na hora da prensa não sai nada. Na hora da prensa elas não servem para nada. Na hora da prensa elas se perdem valor. Mas aquelas azeitonas mais feinhas, menorzinhas, que foram desprezadas pelos olhos do homem, é dali que sai o azeite. Quando elas são prensadas, elas têm valor. Quando elas são prensadas é que se mostra o valor, e é um valor muito maior. Daquelas que são menor, são desprezíveis aos olhos, elas têm um valor muito maior, porque é dali que sai o azeite. E diz que quando que existe nas plantações reais acontece isso mesmo. E muitas vezes eles prensam as uvas achando que tem muito azeite, mas não tem nada. Na hora do aperto é que se vê quem é de verdade e quem tem azeite. É na hora da adversidade, na hora da prova, é na hora da história que Abacuque está contando que vai se ver se tem azeite ou se não tem azeite. E ele diz também, e os campos não produzem mantimentos. O normal de um campo é que ele sendo plantado, lançando a semente, até jogando a semente com as mãos, ele produza mantimentos, ele produza frutos. Então Abacuque ele olhou para a figueira, olhou para a vide e olhou para os frutos. Quando ele encontrou frutos, os frutos mentiram, não eram o que ele pensava. Talvez você tenha olhado e tenha dito pela aparência, achado que ia dar fruto, que o fruto ia ser proveitoso, mas
na hora da prensa, o fruto que era esperado dele não veio. Aquilo que você esperava, que ia vir azeite, que ia vir fruto, que ia valer a pena aquele fruto, ele não prestou. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Então ele diz que nos campos não produzam mantimentos. O normal do campo é que ele produza mantimentos. Só que ele olhou para o campo, não tinha nada. Talvez você olha para o campo, tem terra, tem semente, tem trabalho, você trabalhou, plantou, cuidou da terra, e quando você olha para a terra, ela não te dá nada. Você olha para a terra e vê escassez, não tem mantimento. Aqui o campus não produz um mantimento, ele está dizendo que é a falta das coisas, é a falta daquilo que a gente necessita. Porque o campo ele dá verduras, ele dá todo tipo de coisa que a gente precisa para fazer um alimento. E ele disse que lá nesse campo ele não encontrou. De repente você tem um campo, cuidou do campo, plantou, mas chegou na hora que você olhou para ele e não tinha também. Então Abacuque aqui já não tem mais para onde se virar. E ele olha também e ele diz: mas eu criei, pelo menos animais eu criei. Só que ele diz também: as ovelhas da malhada foram arrebatadas. Aqui ele fala de perdas de pessoas que estavam ao nosso lado, perdas de membros, perdas de almas que estavam aqui, perda de pessoas que estavam aqui e foram arrebatadas. As ovelhas foram arrebatadas. Você cuidou de ovelhas também, você trouxe pessoas, você como eu posso dizer, investiu nessas pessoas, mas de repente elas foram arrebatadas. Isso também causa tristeza, causa desânimo, porque tudo estava dando errado. Não tinha nada dando certo na vida de Abacuque nessa experiência dele. Para todo lado que ele olhava era falta, para todo lado que ele olhava, o que tinha não dava. O fruto não tinha, flor não tinha, o mantimento não tinha. Aquelas pessoas que podiam ajudar ele foram arrebatadas, foram levadas. E ele diz também: nos currais não haja vacas. Não tinha lugar para onde ele olhasse que não fosse perda e derrota. E as vacas simbolizam fartura, segurança financeira, riqueza e o celeiro cheio. Então não tinha vaca, não tinha fartura, não tinha celeiro cheio, as panelas estavam vazias, as latas estavam esvaziando, como se diz. Não tinha nada em sobra. Ele podia pensar: pelo menos deve ter alguma coisa guardada, mas não tinha. Quem tem gado hoje em dia, ele tem riqueza, ele tem coisas guardadas, ele pode usar esse gado que é de muito valor para se manter. E se ele perder muitas coisas aqui de outros lugares, ele tem o gado para se manter. Então quando ele olha para a reserva, não tinha reserva também. E ele se vê sem saída nenhuma. Porque quando a gente tem em que se agarrar ainda, a gente vai se agarrando. Mas Deus, ele queria provar, e ele queria mostrar que só ele, sozinho, só Deus, sem mais nada, era o suficiente. Então Abacuque ele busca todas as possibilidades que ele tem, e nada ele responde. Mas quando ele vê que tudo faltou e que não tinha de onde tirar mais nada, ele lembrou que ele tinha um Deus que tinha tudo para dar para ele. Ele lembrou que Deus... Aí eu lembro também de Jó, porque Jó disse: quando eu vim sem nada, quando eu for daqui, eu vou sem nada. Então se eu tenho tudo, eu adoro. Se eu não tenho nada, eu vou adorar também. Foi o que Abacuque resolveu. Ele disse: eu olhei para todas as coisas da terra e nada pôde me satisfazer. Olhei para todas as coisas da terra e todos os frutos mentiram. Tudo aquilo que eu esperava que vinha não veio. As pessoas que eu esperava que dessem fruto não deram. As pessoas que eu esperava que me ajudassem não me ajudaram. E por onde eu procurei, eu não encontrei nada, porque era o tempo da prova. A mensagem é tempo de seca.
e tempo de bênção, tempo de resposta. Tem um tempo que vai vir a seca. E Deus está dizendo que tem vidas aqui que estão passando pelo tempo da seca, que estão olhando para a figueira e não estão vendo fruto, que pensavam que a figueira, que a vide ia dar fruto, que pensavam que aqueles frutos eram perfeitos, mas que quando foi ver não tinha nada, era engano. Mas Deus está dizendo, é só uma prova, é só um tempo, é só uma experiência. E quando Abacuque entendeu isso, ele disse: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque a prova, ela tem tempo determinado. Jesus, Ele te colocou nessa prova, Ele te colocou nesse momento difícil. E quem já passou, quem não está passando por esse momento difícil, se já não passou, vai passar. Porque ninguém escapa de ser provado. Se você pode estar dizendo essa palavra, não é para mim, não faz nenhum sentido para a minha vida. Mas tem gente que está passando por isso. Tem gente que estava esperando coisas que não vieram. Tem gente que estava esperando promessas que não se cumpriram. Tem gente que estava esperando coisas de Deus. Estava tudo certo para dar, estava tudo pronto para dar certo, tudo feitinho, tudo preparado para dar certo e deu errado. Estava tudo preparado para acontecer e não aconteceu do jeito que a gente queria. Estava tudo sendo só alegria, mas agora veio a tristeza, veio a seca, veio a falta de tudo. Mas Deus está dizendo, é só uma experiência que eu estou te dando. Quando eu passar, eu vou restituir, como eu restituí a Jó, eu vou restituir a tua vida. E ainda ele diz: todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele fará os meus pés como o da corça. O que isso significa? Ele está dizendo que você não vai ficar preso nessa situação. A corça, ela é conhecida porque ela corre muito, porque ela consegue se desvencilhar de qualquer dificuldade correndo. E Deus está dizendo aqui que Deus fará os seus pés como o da corça, porque o inimigo está tentando dizer que você vai ficar preso nessa situação, mas Deus está dizendo: não, eu vou te dar os pés para te correr como a corça, porque tu vai sair da situação, você não vai ficar preso, é só uma experiência. Meu Deus. E ele ainda termina dizendo: e me fará andar sobre as minhas alturas. Deus está dando essa prova, que é para você andar mais alto, que é para você subir o nível, que é para você fazer coisas que nem você mesmo acreditava que podia fazer. Ele disse: você vai andar sobre o mar, sobre os problemas, acima de todos os problemas, também acima das suas expectativas. Você esperava, você acreditava que se isso acontecesse, você não conseguiria vencer. Mas Deus está dizendo: eu vou te fazer vencer para tu saber que tu é mais forte do que tu pensa, para tu saber que comigo, que eu estou contigo e que eu vou te fazer passar por essa prova. Ele vai te fazer andar sobre os teus limites e além do que você imagina. A palavra de Deus para ti nessa noite é: o tempo é de prova e de seca, mas é só um tempo. O tempo vai passar e a alegria vai vir. E quando vir a alegria, vai ser completa. É um tempo somente de provação, mas toda aprovação tem fim. Assim como Deus está dizendo que aqui tem pessoas que estão na aprovação, mas ela vai passar. Tem pessoas que estão esperando coisas que ainda não veio. Você achou que já estava pronto, você achou que já estava vindo, você achou que já estava perfeito, mas não deu certo. Só que não deu certo porque é uma aprovação, porque é um tempo de Deus. Só que esse tempo está terminando, e quando ele terminar, a bênção chega e ela é perfeita. Amém. Oh, glória! Maravilha! Aleluia. A irmã Verônica vai passar para esta louvor do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, irmãos, aonde o Senhor fala.